Bom, hoje temos conosco aqui o professor Brondizio. Muito obrigado, Brondizio, por aceitar fazer esse chat aqui, essa conversa conosco. O professor Brondizio vai apresentar, obviamente, mas eu já destacaria assim, digamos, o prêmio, não, que ele recebeu, que acho que é um prêmio pelo reconhecimento de toda a sua obra, que é tratado como o Oscar aí das ciências ambientais, ou o prêmio Nobel, ficaria muito mais elegante do que o Oscar. E hoje, o que é muito interessante nessa conversa com o Eduardo é que ele sempre teve um eixo central assim, de toda a sua investigação, seja ela com ribeirinhos, seja ela com urbanos, não? Quer dizer, olhando para a Amazônia como uma floresta também urbanizada, mas o homem sempre esteve no centro assim, da sua preocupação acadêmica. Então, mais uma vez, obrigado, Brondizio. Gostaria que você se apresentasse da maneira como você quer. E, em seguida, nós começamos a falar um pouco da Amazônia, o cenário atual, o cenário futuros, a COP, se você tem alguma expectativa dessa COP, qual seria, e como é que você vê um organismo multilateral como o TCA cumprindo um papel no momento em que nós temos aí ataques e ataques ao multilateralismo. Então, qual poderia ser o papel da UTCA, desafios que nós temos aí nessa próxima COP, na COP 30. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Arnaldo. Prazer em revê-lo e um prazer falar com a UTCA, que é uma organização que eu admiro. E já respondendo ou falando da sua primeira pergunta, eu acho que a UTCA tem um papel cada vez maior em enfrentar os dilemas que a gente tem na Amazônia. Um pouco de apresentação, eu aqui com minha apresentação mostra, eu estou aqui na Universidade Indiana já desde os anos 90, nós temos um grupo que dedicado a trabalhar na interação da questão social ambiental, nós temos também uma tradição muito grande de trabalhar na Amazônia, de ser um polo onde brasileiros e outros amazônicos se encontram, né, para trabalhar em questões comuns. Também sou parte do NEPAN, na Universidade de Campinas. Enfim, prazer estar aqui com você, conversando desses assuntos, nesse momento, né, de tantas expectativas com a nova COP. Enfim. Como é que você avalia esse momento, Brondizio? Quer dizer, você que teve sempre essa preocupação socioambiental, quer dizer, eu diria que quando eu olho para as nossas NDCs, para os compromissos nacionais aí dos 8 países, eu percebo que um esforço muito maior, talvez como colonizados que somos, assim, cientificamente, inclusive, uma preocupação muito maior em prestar contas dos seus esforços de mitigação, e eu percebo um certo descuido com a agenda de adaptação, que eu diria que é a agenda que dialoga com todos os seus esforços aí acadêmicos. Quer dizer, como é que você olha para tudo isso? Eu concordo com você. Eu acho que, por exemplo, pegando a questão, né, do ponto de não retorno na Amazônia, a gente vê uma preocupação muito grande com a questão biofísica, né, com mitigar, né, a transformação ambiental da Amazônia para evitar, né, um ponto de não retorno, mas, por outro lado, muitas vezes a gente vê essa conversa dissociada dos problemas ambientais da região. Eu acho que a gente está nesse momento de reconciliar essas duas questões. A região passa, ao mesmo tempo, por um momento de transformação social tão forte, né, como ela vem passando uma transformação ambiental. Então, eu acho que ainda a gente tem, como eu digo, tem que reconciliar imaginários da Amazônia para ser mais inclusivo da realidade social que está na região. É uma realidade que ainda é invisível nas discussões que nós temos sobre os impactos das mudanças climáticas e a transformação ambiental na região. Por exemplo, né, você mencionou a questão urbana ainda é quase ignorada nessa realidade, né? E ela é dominante na região. Hoje, 80% só do lado brasileiro vivem em áreas urbanas. Quase 40% da população indígena estão em áreas urbanas. Essas são as áreas mais precárias, né? E a população que tem sofrido também os impactos dessas mudanças. Por outro lado,
Eu acho que a gente tem que pensar na Amazônia, está no momento, né, de você tem esse dualismo, você tem crise e você tem esperança. A gente não pode esquecer no momento atual que houveram avanços enormes na governança ambiental da região, na demarcação de direitos territoriais e no suporte para a socioeconomia, que estão também ameaçadas nesse momento. Então, eu acho que a gente tem que olhar, claro, né, para a crise ambiental que está passando, mas tem que reformular a perspectiva da região para entender que essa é uma crise social também, e elas não estão dissociadas. Então, eu vejo que é o momento de virar essa chave, de abrir, né, para a Amazônia, que está em crise do lado social, mas também abrir para a Amazônia da esperança. Tem muita coisa acontecendo na região, as pessoas estão reagindo a nível local, mas também, né, muitos desses avanços estão ameaçados. Então, é um momento, eu acho, de a gente reformular a narrativa da região para tratar a questão climática, ambiental e social, né, na mesma altura e como interdependentes. Uhum. Como é que você fatia tudo isso? Eu sei que você sempre olhou para 3 grandes universos assim, sociais na Amazônia. A Amazônia das estradas, a Amazônia dos rios, quer dizer, com os ribeirinhos, e os assentados. Quer dizer, então, sejam eles urbanos, sejam assentados rurais, você sempre conseguiu fazer essa estratificação. Hoje, quando você vê essa questão climática que vai afetar todos, mas de maneira diferenciada, quer dizer, como é que você coloca numa escala assim de vulnerabilidade? Quer dizer, por onde nós deveríamos agir com mais urgência, digamos assim? É no urbano, são nos assentados, na terra firme, são nos ribeirinhos, quer dizer, quem... Essa é uma ótima maneira que você colocou isso, Arnaldo. Eu acho que a gente, né, nós vimos a Amazônia se transformar em diferentes eixos de transformação, que por muito tempo caminharam paralelo, lado a lado. Você vê a Amazônia transformando na estrada, né? Você vê áreas indígenas se formando, você vê a parte urbana se desenvolvendo altamente. Hoje essa separação não existe. Essas áreas estão articuladas num sistema só, influenciando umas às outras. Então, eu acho que é o momento da gente pensar na governança pela conectividade. E aí que entra também o TCA. Essa conectividade hoje extrapola limites nacionais. Então, eu acho que a gente passou um momento muito importante de governança pela diferença, no sentido assim, governa né, em mecanismos de governança para áreas indígenas, para populações tradicionais, mesmo para setores agropecuários. Então, você tem governança de pedaços da Amazônia, que tem um papel muito importante, mas nós estamos precisando passar por um nível de governança que olha para a conexão entre essas diferentes setores e populações da Amazônia. Então, eu acho que a gente está no momento de transição do pensamento de governança, porque na região se criou o que eu chamaria de uma interdependência funcional de todos os atores, porém que funcionam com mentalidades e dentro de sistemas de governança que ainda estão separados. Então, eu acho que o exemplo clássico acaba sendo, né, a formação de ilhas de conservação e de diversidade cultural, né, cercada de monocultura, ou o papel que a cidade e as áreas urbanas estão tendo também, não só recebendo o impacto de mudanças climáticas, como seca, temperatura extrema, inundação, como contribuindo para impacto em outras áreas. Então, hoje se tem uma conectividade de todos esses atores na região. Porém, a gente ainda tem uma visão e mecanismos de governança que trata desses setores como setores isolados. Então, eu acho que a gente está precisando pensar num novo contrato social para a região, onde a gente pensa na governança do comum. Porque o que a gente faz numa região hoje não é independente do impacto que ela vai trazer em outra região. Então, eu acho que está no momento de realmente repensar a narrativa de governança, de uma governança da diferença para uma governança do comum. E isso precisa, né, ser parte de um contrato social que aceita que todos esses grupos que estão na Amazônia dependem
de uma Amazônia integral, de uma Amazônia que funcione, de um ecossistema que esteja funcionando de uma maneira, né, para todos. E nesse para todos, quer dizer, esse é um pouco o trabalho da UTCA, né? De tentar transcender um pouquinho fronteiras políticas e olhar, não, a dinâmica ecossistêmica, os povos que ali vivem, que transitam, inclusive, por essas fronteiras. E conversando com a Mariela, eu soube que na SPA, que é um grupo de formação de opinião assim, científica muito forte, que vocês estão trazendo para a COP justamente o tema da conectividade como um tema forte. Da conectividade se desprendem as agendas sociais, as agendas econômicas. Então, você está envolvido nesse trabalho? O SPA, né, que é o painel científico da Amazônia, é um esforço que se formou há já uns 6 anos, pelo menos, né, que fez um primeiro relatório geral há mais ou menos 5 anos atrás, e agora trabalha num segundo relatório para trazer a realidade da região para a discussão não só da COP, mas repensar um novo momento de políticas públicas para a região. E conectividade, assim, né, como eu estava falando, eu acho que virou um tema central muito produtivo, porque ele não tem só a ver com a conectividade biofísica dos rios, né, da fragmentação florestal, da relação da região entre países, entre o continente e tal, mas a conectividade de sistemas de uso da região, de interação da região, que hoje estão separados e precisam pensar que são parte da mesma realidade. Né? Nós estamos trabalhando, junto com a Joyce Ferreira, da Embrapa, e muitos outros colegas, num capítulo sobre sistemas de produção. E o que a gente traz ali é realmente essa questão de conectividade do ponto de vista de... a gente usa esse conceito de sistemas de produção multifuncionais. O que quer dizer isso? Né? Em paisagem multifuncionais. Eu acho que a gente aí tem muito para aprender, né, com as populações da Amazônia, que vem desenvolvendo sistemas e vem adaptando esses sistemas ao longo da história, que são sistemas que são altamente produtivos, apesar de, às vezes, não serem considerados como tal, mas que mantêm não só as funções de produtividade, de produção, mas mantêm as funções da paisagem do ecossistema, né? Que permite a paisagem contribuir, e os ecossistemas da região contribuir não só com o sistema produtivo, mas com a manutenção do clima, com o ciclo da água, com o ciclo de nutrientes, com o microclima, enfim, com uma série de outras funções. Então, a gente tem que pegar esse conceito de multifuncionalidade para mostrar que tem exemplos e que é possível você reconciliar a produção e a diversificação com a manutenção ecológica dos sistemas amazônicos e hidrológicos dos sistemas amazônicos. Então, nós temos, eu acho que, tentado pensar numa maneira, né, onde um conceito que pode servir não só para a gente voltar aos olhos aos sistemas produtivos da região. Aqui atrás são sistemas agroflorestais que eu venho trabalhando, muitas vezes são só reconhecidos como florestas nativas, mas esses são sistemas... Saizais ali, bonitos. Saizais, né, no meio da floresta de várzea, altamente produtivos. Né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade não só de alavancar e investir nos incentivos, né, para sistemas de produções da região, mas oferecer também uma visão de transição para os sistemas monoculturais, para as pastagens de baixa produtividade que estão lá. E isso oferece uma visão de multifuncionalidade, onde você vê um espaço para diferentes sistemas de produção, mas um compromisso comum, esse contrato social que eu falei, com a manutenção, né, da funcionalidade ecológica, ambiental e climática da região. Então, eu acho que essa é uma questão importante na Amazônia hoje, que é uma região diversa, uma região com milhares de pessoas que têm visões e relações muito diferentes para a floresta, e a gente tem que buscar caminhos que sejam inclusivos nesse sentido, que ofereçam também uma possibilidade de transições produtivas
né, que busquem a sustentabilidade, que buscam né, atender a objetivos de produção, objetivos econômicos, mas também objetivos sociais e ambientais, né, enfim, que sejam capazes de manter a região como nós conhecemos hoje, no sentido, né, de funcionamento ecológico, da sua integridade, biodiversidade e hidrológica e climática, enfim. Eu tenho visto crescer pelo menos 3 polos de produção de cacau ao longo da Transamazônica. Uhum. E, em particular, eu cito a experiência lá do Solidariedade, lá em Novo Repartimento, que justamente traz essa sua preocupação. Quer dizer, como é que eu promovo inclusão produtiva, como é que eu trabalho sistemas sustentáveis, quer dizer, como é que eu tiro esse pequeno produtor de bezerro do pobrismo e eu levo ele para uma inclusão produtiva, econômica, e isso traz para ele também uma resiliência, porque quando estamos falando em adaptação, eu preciso estar capitalizado, ou seja, ou o Estado com capacidade de capilarizar políticas, ou o indivíduo mesmo, capitalizado, ele consegue criar o seu habitat ali com maior resiliência às mudanças que vêm aí pela frente. Então, bom, você deve ter uma coleção enorme de experiências positivas, mas o que eu queria te trazer você para essa preocupação, que eu acho que é a minha, que me deixa muito aflito, bom, na COP nós temos um mundo de temas a serem tratados. Boa parte desses temas se resolvem com investimentos, então aquela velha relação Norte-Sul. No entanto, eu vejo o Norte hoje em dia ou muito confuso, não? Você está vivendo nos Estados Unidos, que vive hoje uma desordem, um negacionismo, inclusive explícito, não? Nas falas do presidente. Eu vejo uma Europa muito recuada, muito tímida, preocupada com a sua defesa, com o seu status quo. Então, olhando para esse momento todo, quer dizer, qual que é a sua expectativa com a COP? Como é que eu trago essa agenda amazônica para a COP num momento em que eu tenho a impressão que ninguém quer pensar muito na Amazônia, mas estão pensando muito mais nos seus problemas ali nacionais? Olha, é uma questão difícil, Arnaldo. Eu acho que uma maneira de pensar isso é que a Amazônia ela reflete os dilemas de muitas outras regiões do mundo, né? Então, eu acho que tem isso. A Amazônia não é única. Eu acho que como a gente pensa a Amazônia e o que a gente tem que enfrentar na Amazônia, do ponto de vista climático, social, econômico, é também a realidade de muitas outras áreas no sul global, né? Então, eu acho que tem esse contexto em que as discussões da Amazônia, de uma transição mais sustentável, inclusive da Amazônia, ela pode ter uma repercussão maior, porque elas são problemas similares. O problema da desigualdade do impacto climático, da questão da pobreza urbana e da falta de alternativas para a questão urbana, enfim. Agora, eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente não é muito popular. Eu acho que o grande problema que a gente tem na frente, primeiro, não é financeiro. Então, eu acho que a gente tem um ímpeto muito grande de buscar, né, os compromissos financeiros como o grande mecanismo, né, para resolver esses problemas. Eu acho que isso é de segunda ordem. De primeira ordem, eu acho que é encarar a natureza desses problemas, encarar que a questão climática não está separada da crise social. E por isso volta ao ponto que você falou da importância da gente pensar em adaptação e adaptação transformativa, porque daí você realmente tem uma agenda muito mais conectada com as necessidades que estão aí agora, né, e que podem fazer uma diferença na vida das pessoas diretamente. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que essa questão de realmente trazer à tona a realidade social, urbana, rural, indígena, né, como indissociável dos problemas climáticos. Eu acho que isso não é uma questão, é uma questão de trazer à tona isso para uma conversa.
A outra questão, eu acho que tem a ver em encarar a natureza dos problemas estruturais que nós temos, que tanto alimentam essas trajetórias insustentáveis, né, como impedem as boas experiências, as coisas que estão dando certo, de sucederem. Né? Você começou essa pergunta falando, né, do exemplo, por exemplo, da adoção de cacau, sistemas agroflorestais, diferentes, que tem sido uma alternativa, né, para populações rurais, indígenas e tal. Então, é um bom exemplo, por exemplo, para a gente começar. Nós temos, hoje, na região, uma infinidade de experiências que são bem-sucedidos do lado produtivo. Você vê exemplos bem-sucedidos de transição, você vê sistemas de produção que estão dando emprego, como o açaí e vários outros, que estão sendo inclusivos no setor produtivo, mas aonde a conta não fecha. E a conta não fecha porque você tem problemas estruturais de mercados tão grandes, tanto norte-sul como dentro do país, que limitam esses casos de sucesso, essas alternativas a esse modelo destrutivo que a gente vê, de se sucederem. Então, a gente trabalha com cooperativas em várias partes da região, inclusive cooperativas dedicadas ao cacau, e você vê mesmo as mais bem-sucedidas, que conseguem um sistema de produção bastante intensivo e, ao mesmo tempo, bastante sustentável, quando chega na inserção do mercado, as políticas públicas praticamente vão contra isso. A conta não fecha para essas atividades, né, que vêm de pequena escala, ou que vêm de populações indígenas, que estão produzindo, que estão contribuindo, que mostram o caminho, mas que estão limitadas do ponto de vista de inserção no mercado e também, né, a estrutura que a gente tem de incentivos e créditos, que não são alinhados para incentivar, né, esses sistemas, esses tipos de sistemas de produção, principalmente de pequena escala. Né? Enfim, é uma questão com várias facetas aqui, mas, enfim, eu acho que a gente precisa ter esse entendimento que, antes de você ter recursos, ou mobilizar recursos para aplicar, eu acho que é a visão que a gente precisa ter para dar um bom direcionamento para esse recurso. E aí, voltando para o começo, eu acho que é uma visão de governança mais inclusiva, uma governança mais para conectividade, mais transfronteiriça, né? Uma governança que alavanca os sistemas produtivos que estão na região, que demonstram sua capacidade de emprego, de produção e de manutenção ambiental. Então, alavancar esses sistemas e eu acho que uma visão de transição para os sistemas atuais, né, que estão erodindo a estrutura ambiental da região, mas a gente tem que dar uma visão de transição para esse sistema. Eu acho que uma visão, assim, você repensar essa visão coletiva para a região, aí sim você tem um caminho para investimentos, né, e para mobilizar investimentos que vão chegar na base, aonde chega. Isso aí, eu acho que eu sempre fico muito incomodado quando o objetivo principal de certas negociações é a mobilização financeira. Sabe? Isso da ordem, né, para o objetivo principal, que é ter uma visão conjunta que mostre um caminho produtivo e um caminho sustentável e um caminho inclusivo para a região. E nessa perspectiva, Brundizio, quer dizer, então, abstraindo um pouquinho da COP, reduzindo as expectativas com relação à COP e voltando os olhos para o regional, você vê que a UTCA pode cumprir um papel, digamos, nessa articulação regional, nessa promoção de governanças nacionais, porque a UTCA, de novo, não tem a governança sobre os países, ele é um articulador. Então... Eu acho bastante, sim. Não só porque eu acho que as políticas para a região de desenvolvimento regional são ainda muito voltadas para os contextos nacionais,
quando os problemas são transfronteiriços. Né? Eu acho que a gente precisa ter uma política das águas na Amazônia. A água une tudo na região. Né? Ela é esse contrato comum que permite, né, diferentes modos de vida, diferentes sistemas de produção, né, estarem ali. Então, eu acho que a gente precisa ter um contrato comum ao nível de bacia, uma visão de bacia. Eu acho que o TCA tem um papel muito grande né, nesse sentido, e também de reconciliar, eu acho que políticas nacionais, por exemplo, políticas nacionais de conservação, políticas nacionais de infraestrutura, né? Pensar na bacia como a bacia como ela é interdependente, integrada, porém segmentada, né? Não só entre os países, mas dentro de cada país. Então, a gente tem uma política para conservação, que é separada da política de infraestrutura, que é separada da política, né, de incentivo de produção agrícola. Tal. Eu acho que o TCA, nesse momento, né, ela tem esse papel de assumir, fazer essa conexão, né, entre essas diferentes visões, políticas públicas e discussões. E aqui, enquanto observatório, a nossa expectativa é trazer insumos para essa reflexão aí, transfronteiriça e para uma gestão integrada. Então, estamos nessa mesma missão, mas de ângulo diferente. Bronzísio, eu tenho a te agradecer por essa conversa. Mais uma vez, parabéns por ter a sua obra reconhecida. E eu espero estarmos juntos na COP, quem sabe em eventos da UTCA. E, inclusive, o painel científico vai fazer o lançamento desse trabalho no espaço da UTCA. Que bom. Então, certamente nos veremos por ali. Sim, estaremos lá, tudo bem. E você como um dos painelistas aí. Agradeço e já sei.